Pronto, obrigada. Estão todos vendo? Sim. Sim. Deixa eu colocar. Descer. Vamos lá. Nosso tema de hoje. Nossa, foi demais. Cadê? Não subiu. Amais os vossos inimigos. Está lá no capítulo 12, segundo o Evangelho. O que nós vamos falar de hoje, complementando o que a Inês acabou de nos dizer, é um dos temas mais difíceis, né? É, é uma situação que o nosso planeta se encontra, a questão do perdão. A questão do perdão. E é muito fácil falar, mas a prática, ela é difícil. Ela é difícil, mas não é impossível, né? E estamos aqui para trilhar esse caminho, o caminho do perdão e entender o que é amar. O amor é muito singelo, ele é muito puro. Nós ainda não compreendemos a essência do amor, né, como um todo. Mas a gente tem que caminhar, tem que confiar em Deus, em caminhar e seguir. Vamos lá. Tirar essa barrinha daqui que me atrapalha. Quero o mal com o bem. Se alguém bater na face direita, ofereça também a outra. Isso é muito difícil, né? A vingança, o ódio. Esses são os temas que a gente vai estudar hoje, tá bom? É muito estranho a gente falar, se alguém te bater com a face direita, ofereça a outra. Mas aí vocês vão entender o porquê disso. E os inimigos desencarnados. Quando eu chegar nessa parte, eu vou voltar àquele nosso tema da aula passada, que faltou aquele finalzinho que casa, tá bom? Então vamos lá. Pagar o mal com o bem. Está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendeste que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Se amar o próximo é o princípio da verdadeira caridade, amar aos inimigos é a aplicação máxima. Como que eu vou amar os meus inimigos? Como que eu vou fazer isso, né? Vamos lá entender. Mas qual o princípio da verdadeira caridade? Alguém sabe dizer qual o princípio disso? Por que que a gente tem que amar os nossos inimigos? Qual o princípio disso, né? Vamos lá ver. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para todos, para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Perdão às ofensas é uma das práticas mais difíceis de se fazer quando alguém nos ofende. Quando alguém nos ofende, por que é tão difícil perdoar? Porque atinge nosso ego. Porque atinge nosso ego. Mas por que estão me ofendendo? Uma coisa que precisa ficar muito claro para nós: não existe vítimas. Não existe vítimas. Se eu estou passando por aquela situação é porque tem algum motivo.
E quando eu passo por essa situação, a gente tem que entender que ela é necessária e tem que seguir com resignação. A caridade é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E o amor? O amor é sublime. O amor, ele não está no nosso entendimento ainda, ele é muito supérfluo para nós. A gente ama aqueles que estão próximos da gente. É muito fácil amar filhos, pai, mãe, esposas, namorados, enfim, todos aqueles entes queridos. E amar o próximo, aquele que é nosso vizinho, ou aquela pessoa que passa que a gente não conhece. Como que é esse amor, né? Nós ainda não temos a compreensão do amor. Nós ainda não temos. Mas um dia ainda nós vamos ter. E é isso que Jesus vem nos ensinar. O pensamento maldoso carrega em si mesmo a corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. É como a Ineusa disse. Tudo que nós pensamos, pensamento, alguém está com alguma coisa ligada, pode desligar? Por causa do ruído. O que nós temos que aprender, assim, pensamento é vida. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente cria. Quando eu penso algo de bom, automaticamente o meu corpo ele melhora, meu fluido ele melhora. E eu emano coisas boas e eu recebo fluido bom. Quando eu emano algo que não é bom, pensamentos ruins, se eu pensar maldade, vamos dar um exemplo, se de repente eu pensar, desejar algo ruim para a Eneusis, antes de chegar até nela, vai passar por mim, vai passar pelo meu campo. Então, antes de eu atingi-la, vai atingir o meu corpo, vai atingir o meu espírito, entendeu? Então, nós somos responsáveis, nós somos pais pelos nossos pensamentos. Então, o pensamento é vida. Vocês podem notar, quando acontece alguma situação com a gente durante o dia, qualquer momento, uma situação boa, se você se mantém ali, as pessoas que estão em sua volta ficam todos na mesma sintonia. E coisas boas, elas surgem. Quando nós estamos em um pensamento que não é bom, quando acontece algo ruim, ele começa com uma nuvem bem pequenininha. E se a gente não corta esse pensamento, essa nuvem ela vai aumentando durante o dia, ela vai ficando imensa e piora. E quando a gente se dá conta, todos que estão em nossa volta estão na mesma vibração. Isso acontece com nós todos, tá bom? Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição forçada, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de modo totalmente diferente. Amar os inimigos, segundo o ensinamento de Jesus, é não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Quando Jesus fala amai os vossos inimigos, é exatamente disso que ele está falando, não é o amor no sentido figurado. Amar os inimigos é não desejar mal para ele, é não ter rancor, é perdoar. Peça a Deus por essa pessoa, faça uma oração. É uma prova de amor. E essa pessoa ela vai receber. Ela vai receber. É perdoar sem pensamento oculto e sem impor condições ou mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo. A reconciliação com eles é desejar o bem e não o mal. É alegrar-se com o bem que lhes aconteça. É um obstáculo para a gente. É um obstáculo muito grande, muito grande.
E normalmente esses obstáculos, muitas vezes, eles estão dentro da nossa casa e no nosso convívio do nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde a gente estuda, é no ambiente que a gente vive, porque é com essas pessoas que a gente tem que aprender. É muito fácil a gente viver em um local onde todos se amam, onde todo mundo se dá bem. Mas quando aparece aquele, opa, mas é com aquele que a gente aprende. É com aquele que a gente aprende. E você pode ter certeza, algum débito a gente tem. Algum débito nós temos. Isso, quanto a isso, não tenha dúvida. E estamos aqui para aprender. É socorrê-los em caso de necessidade e não fazer nada que possa prejudicá-los, seja por palavras ou por atos. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Porque quando vem na nossa mente, eu não gosto daquela pessoa, qualquer situação é muito fácil tirar a gente do eixo, qualquer situação. E a gente precisa se reorganizar o nosso pensamento. A gente não pode desejar o mal, porque quando isso acontece, a gente quer revidar. Ah, ele fez isso para mim, então eu vou fazer com ele também. Só que se eu fizer isso, eu estou fazendo mal para mim mesma, novamente. Aí aquilo fica, aí fica, ó. É enquanto que a gente não aprende, fica naquela cadeia, fica naquela cadeia. Então, a partir do momento que a gente entende, que a gente consegue mudar o pensamento, então a vida segue. Pode ser que, que essa afeição não seja resolvida nessa vida. Ela pode ser em outras, mas o fato de a gente já ter perdoado, de não ter desejado mal, de não prejudicar essa pessoa, a gente já fez a nossa parte, né? A nossa parte já está sendo feita. Está lá no item 3. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Vê no seu inimigo um nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele e pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Olha o que está acontecendo com o mundo. Essas guerras que a gente está vendo agora. É tudo isso aqui. É tudo isso aqui. É um contrassenso. São pessoas que ainda não têm condições de entender. Não aprenderam ainda. Não aprenderam que ainda continuam passando. Eu acho que a gente está numa situação que a gente não precisa mais de provas. A gente não precisa mais de provas. O que será que vai acontecer comigo se eu não perdoar? A gente não precisa mais disso. Está muito claro, né? Nós temos que agradecer a Deus que nós somos que o Brasil tem dificuldades, tem, mas nós somos abençoados aqui, né? A gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque é muito difícil, é muito triste. É muito triste. E tudo isso, gente, é falta de perdão. É falta de perdão, vingança, vou me vingar, vou me vingar. E até quando que isso? Até quando? Cansa. Isso cansa. A nossos olhos já está cansativo, né? Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante ao mundo. Orgulho. Eu posso, eu faço, eu tenho poder, eu faço o que eu quero. E aí, né? E aí? A gente vai ter que responder pelos nossos atos. Perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar o rancor em um secreto desejo de mal ao outro. Quanto mais você faz mal, mais você vai querer fazer. Não adianta. A gente tem que cortar esse pensamento, essa ação. Ela tem que ser cortada. Ela tem que ser cortada.
A vida atual não passa de um simples ponto, né, gente? A nossa vida é um ponto, comparado a milhões de vidas que nós já passamos e que nós iremos passar. É somente um ponto. Mas esse ponto que a gente se encontra hoje, a gente tem que fazer o melhor. Nós temos que aproveitar ao máximo a nossa encarnação, o máximo. E nós já estamos fazendo isso, nós estamos aqui por algum motivo, em todas as quinta-feiras à noite, né? Deus nos uniu aqui por algum motivo. Quem sabe um dia a gente não se encontra desencarnados e podemos conversar sobre isso, lembra? Quando a gente estudava, né? E tem um motivo, né? O ato de nós estamos aqui, a gente já está fazendo isso, tem um motivo. Se não queixar-se das provas, tampouco deve queixar-se do que lhe serve de instrumento. A prova ela é um instrumento de aprendizado. Se em vez de se queixar, agradeça a Deus e experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que dá ensejo de demonstrar sua paciência e resignação. Que é assim, a gente está aqui estudando. Estamos aqui estudando, mas a prova ela vem. Será que eu aprendi? Hoje mesmo, antes de iniciar, eu estava conversando com a Inês, eu passei por uma situação hoje e eu me vi exatamente nessa situação. Nessa situação. Por que será que eu passei por isso hoje? É para testar a minha paciência? É para testar a minha resignação? É para ver se realmente o que da aula que eu vou dar hoje, se eu realmente é isso, talvez eu precisava passar por isso para conseguir passar essa aula hoje, pode ser. Algum motivo tem. E é exatamente o que aconteceu comigo hoje, eu vou ter que perdoar, né? Pedir a Deus, rezar e seguir em frente. E agradecer por ter passado por isso. É isso. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Oi, Fábio. Não, é muito legal isso que você falou, né? Acho que é um pouquinho mais velho, lembra aquele comercial que falava vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Eu, É, eu não sei se quando a gente começa a estudar, aprender, se nós prestamos mais atenção nas coisas que acontecem ou se nós somos testados mesmo, porque eu vejo para mim que tenho tão pouco de tempo da doutrina espírita assim, e aí eu me cobro mais no dia a dia, porque eu tenho realmente muita dificuldade em perdoar, muita dificuldade. Para mim é muito difícil, sempre me cobrei isso, tem outras coisas que eu estudo, que eu sigo, com minha esposa falando, mas a partir do momento que você está ali, acho que o reforço, né, que a gente tem aqui nos estudos de quinta-feira, na palestra, que nem a palestra de terça foi sensacional lá no GEMB, é um cara que faz o Papai Noel no supermercado, e ele fala muito sobre isso. Não adianta a gente querer mudar os outros, nós temos que nos mudar, né? E fazer esse exercício de mudança, de começar, para mim é uma briga interna constante, mas que legal, que vale a pena. Mas é difícil, né? E você falando isso, Kátia, é legal porque eu acho, sim, que quanto mais conhecimento a gente tem, acho que mais testado a gente é, né? E a acessado gente ela. começa a prestar mais atenção nas coisas, né? Exatamente, porque é muito fácil vir aqui falar, falar, falar. Então tá, então vamos ver se você está É, preparado para passar por essa prova. É isso, gente, é isso. Nós somos testados o tempo inteiro. Quanto verdade. mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade. É com tudo na vida, né? É com tudo na vida. O verdadeiro espírita é aquele que o pratica, né? Ou vamos dizer assim, o verdadeiro cristão, vamos se dizer, né? Porque a gente tem as outras religiões, mas o verdadeiro cristão é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Muitas vezes tem uma pessoa assim, tão humilde, não tem acesso aos estudos, mas de um coração tão bondoso, de uma gentileza, de uma grandeza. Esse sim é o verdadeiro cristão. Nem ele sabe o que ele pratica foi exatamente os ensinamentos de Jesus. E muitos daqueles que têm o total conhecimento, têm acesso, não praticam terço. Não praticam terço. Então, é isso mesmo, as provas elas vêm.
E se ela vem é porque a gente está preparada, vocês podem ter certeza disso. É porque Deus sabe, Deus confia na gente. O que nós temos que fazer agora é como o Costa falou ontem para a gente na aula, né? Nós temos que fazer é confiar em Deus. Porque se nós estamos aqui, foi porque Ele confiou na gente para a gente estar aqui. Então a gente tem que confiar nele. Porque Ele sabe que nós temos capacidade para isso. E é verdade. Nós temos capacidade para isso e a gente vai conseguir. Devagarzinho, cada um no seu tempo, mas a gente vai conseguir. A vingança. Quem pode ser nossos inimigos? Gente, meu cachorro às 8 horas. Ele saiu um pouco mais tarde. Quem que vocês acham que pode ser os nossos inimigos? Eu vou fechar um pouquinho hoje aqui. Você E acha que nós são mesmos, né? Em primeiro isso? lugar. Quem que vocês acham? Eu já Acho ouvi que dizer que está dentro da própria família. Eu mesma, viu? eu acho que nós mesmos Eu acho que também nós somos nossos maiores desafios, inimigos. desafios familiares, mas acho que em primeiro lugar a gente, assim. Ah, tenho certeza que sou eu mesma. Temos. Eles são só encarnados? Oi? Oi? E os inimigos, eles Repete, Kátia, são por os favor. encarnados? Tem os encarnados e os desencarnados? desencarnados também, né? Inimigos de outras encarnações que nós tivemos, né? Por isso que é importante quando a gente faz as nossas orações, as nossas vibrações e rezar por eles também, né? Para que a gente peça perdão, para que a gente possa perdoá-los e para que eles também possam nos perdoar por algo que nós fizemos, né? Exatamente. Os encarnados e desencarnados também, que a gente não lembra o que nós fizemos no passado, né? Nova encarnação. Exatamente. Nós temos os dois, né, gente? É como vocês falaram, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Né? Nós prejudicamos nosso corpo, nós prejudicamos nosso espírito. Mas nós temos Sim. inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Uhum. Principalmente desencarnado. Porque nós temos milhares de vidas atrás. Né? Aí nós vamos ver aqui um pouquinho. O algoz de hoje foi a vítima. Muitas vezes, aquele seu inimigo, ele foi vítima sua. A gente pode ter feito mal para ele, é porque a gente não lembra. E por isso que muitas vezes a gente é colocado em algumas situações. Por que está acontecendo isso comigo? Mas será que eu não fiz mal para ele? Será que o que eu estou passando hoje foi muito pouco do que eu fiz por ele? Né? Porque a gente vem de civilizações mais rústicas, né, gente? Mais bárbaras. Então, olha o mal que nós fizemos. Aqui todos somos espíritos inferiores ainda. Agora que o planeta Terra está passando vai deixar de ser de provas e expiações, vai ser de regeneração. Mas nós que estamos aqui viemos de uma situação complicada. Graças a Deus, com a bondade de Deus, nós estamos aqui, nesse novo processo, mas nós viemos de uma situação complicada. Fizemos muito bem, mas também fizemos mal. Então, não existe vítimas. Então, a gente vê essas situações, reportagem, acontece aquilo, choca, choca, machuca, fere, fere, mas tem algum motivo, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Choca muito as pessoas, assim, principalmente quando a gente vê situações com criança, é chocante. Mas por que que aconteceu? A gente não sabe. Não dá para julgar. Não que seja errado aquele que o cometeu. Quem cometeu também vai, né? A cobrança ela vem. Mas por que que será que aquilo aconteceu? Né? A gente não sabe, cada um tem a sua história. Então vamos lá. Como eu disse, o algoz de hoje foi a vítima de ontem.
Questão 887 do Livro dos Espíritos. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Mas o amor por nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais. E a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos. São as nossas tendências naturais, né, gente? São as nossas tendências naturais. É sem dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar-lhes e pagar-lhe o bem com o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. A gente começa a pagar esse débito dessa forma, perdoando. É através do perdão. Mas, Kátia, ele não me perdoou. Ok, ele está no momento dele. Mas você está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sua parte. E isso que é importante. Uma hora também ele vai sentir. Ele vai sentir. E acontece também conosco, em algumas situações, da gente se encontrar com uma pessoa. Alguém falou que é dentro da família. Quem falou dentro da família? Quando eu perguntei quem pode ser os nossos inimigos. Foi a Laila? Fui Quem eu, aham. Eu conheci pela voz. Sim, muitas vezes os inimigos, eles nascem na mesma família. Por que que ele nasce na mesma família? Porque é através do amor que consegue vir essa questão do perdão. Nada mais amoroso do que nascer dentro da família. Imagina uma mãe receber um filho, ou vice-versa. Quer amor mais sublime do que amor de mãe e pai? Aquela criança, ela pode ter feito algum mal. E ela vai estar recebendo esse amor da família. Né? Então, assim, as leis divinas, as leis de Deus é perfeita. Ela é perfeita, né? E é com eles que a gente vai aprendendo. E muitas vezes, esse desajuste que nós temos com a família, aquelas simpatias a mais, a menos, é justamente isso. Às vezes são espíritos que vêm para a gente se reajustar, em alguns casos, é para se reajustar. Ou aquele espírito, acontece também que às vezes ele nasce na família, mas aquela família que vai recebê-lo não tem nada a ver com a vida passada dele, mas ele precisava nascer numa família onde tem uns ensinamentos mais rígidos, os pais mais sérios, ou os pais muito amorosos, para ele começar a aprender. É tudo um processo. Então, vamos lá. Pela vingança, nos calamos baixo. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele há escândalo. Está lá em João. Aqui o nosso Chico, né? O Chico, ele um exemplo aí que nós tivemos aqui, um espírito de uma magnitude, que nos ensinou tanto essa questão do amor ao próximo, ele dedicou a vida dele, né, para isso. E entre outros nós temos também, Divaldo Franco. Não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Isso que é importante. A gente não tem que se preocupar com inimigos. Hoje, o que nós temos que nos preocupar é que a gente não criar inimizade, não ser inimigo das pessoas. Se alguém nos fez mal, ok, perdoa. Né? Dúvidas? Todo mundo em silêncio. Tá todo mundo pensativo, viu, Kátia? Pensativo, gente. É bem, Kátia, isso Já, faz a gente pensar, tem, né? tem umas perguntas só um aqui. case, viu? Um case assim, pelo amor. Deixa eu ver. Era só um minutinho. Ah,
a Débora colocou, se o que passamos aqui é algum resgate, onde entra o pensamento nesse raciocínio? É que Tudo que repita. o que nós estamos passando aqui, são resgates, sim. O que que a gente precisa entender? Quando a gente passa por uma situação difícil, é um resgate, né, gente? Nós estamos resgatando aquilo que nós fizemos. Ele é um resgate, né? E algumas situações que a gente como também, ó, e também aquilo serve para a gente aprender, para a gente crescer, porque isso serve como aprendizado. Porque a partir do momento que você passa por uma situação dessa, você aprende. Se você não aprende, você passa de novo. Então, mas aí você falou que o pensamento tem uma força Pensa, tem. muito grande, E a né? gente não A desconhece palavra, exatamente. a palavra, o pensamento. Agora, se o que a gente passa aqui são resgates de vidas passadas, de outros tempos, como é que o meu pensamento pode mudar isso? Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Não, entendi a sua pergunta, Débora. É através da prática. Da prática? É da prática. O que que acontece? Quando a gente está numa situação difícil, a gente pede para Deus, a gente faz uma oração, pede para Deus força, para os nossos amigos espirituais nos auxiliar, nos ajudar, para a gente conseguir passar por isso e mudar a forma de pensar. Pense em outras coisas, pense em coisas boas. Então, o meu pensamento ele consegue amenizar o meu resgate, é isso? Não é amenizar o seu resgate, o seu pensamento, ele vai mudar a forma de você agir. Tá, mas vamos Ele supor que não. muda, ele muda, né? Assim, aconteceu uma situação. Ah, Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu passei por uma situação complicada. Se eu ficar naquele pensamento de ódio, de raiva, sim. aquilo vai me fazer mal. E aquela situação, ela não vai melhorar, ela vai piorar. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que perdoar. E eu entendi que se eu passei por isso é porque eu precisava passar. Mas é uma situação que você passou. Mas, por exemplo, alguém que fica doente, por exemplo, né, que Tá? aconteceu há um tempo atrás com a mãe da minha cunhada, é, fica doente. A minha mãe teve Alzheimer. É, teoricamente, não sei se é teoricamente a palavra, elas teriam que passar por isso, certo? Tem duas. Aonde que o. Ah, Não, desculpa te cortar. É assim. Tem duas não, situações. Tem situações que que já tá no nosso planejamento. Algumas doenças que a gente tem que passar, né? perfeito, E, perfeito. e outras são através das nossas atitudes e pensamentos. Vamos dar um exemplo. Eu não aceito uma prova. Eu entro em rancor, eu começo a entrar em desgosto pela vida. Eu não aceito aquilo de forma alguma. Eu entro em um Entendi. sofrimento muito grande. Tá. Então, aí que o pensamento É um leva. pensamento. E aí, o Tá. que que esse pensamento faz? Esse pensamento de tristeza, de raiva, de rancor, ele fica registrado no meu perispírito. Então, eu fico doente. É isso que acontece Entendi. com todos Obrigada. nós, entendeu? É por isso que a gente tem que mudar o nosso pensamento, para a gente não adoecer também. Sim, Para a sim. gente não adoecer, né? Porque muitos das nossas situações da nossa saúde foi devido aos nossos pensamentos. O ato de não aceitar as provas que nos acomete. Entendi. Obrigada, Kátia. Imagina. Todo mundo entendeu? Posso continuar? Sim,
Peraí, Sim. deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem só um comentário da Ana Laila, que ela fala que eu sou bem explosiva, coisas pequenas, eu fico com uma raiva que não preciso, né? Xingo até, mas quando eu vejo, já fiz, já falei. Entendi. E aí depois ela comentou, aí a Viviane comentou um passinho de cada vez, né? Então, é assim, no momento de raiva, a gente não raciocina, né? É, Já fala e só depois que para refletir e pensar na atitude que tomou, né? Só que, gente, é assim, é, tem uma, é claro que a gente também precisa tomar alguns cuidados, a gente também tem que guardar tudo, a gente tem que saber o que falar, né? A gente tem que falar, a gente tem que falar sério, a gente tem que falar sério, né? Sim, fazer o máximo para não ofender, para não humilhar, mas a gente também tem que falar, a gente também não pode guardar. Então, tudo que alguém, algo mal que a pessoa me fala, eu nunca vou falar, não, eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Mas de uma forma também sem prejudicar a pessoa, porque a gente precisa falar o que a gente sente também. Eu não estou me sentindo confortável com o que você me falou, com o que eu estou sentindo. A gente tem que conversar também, mas sem humilhar, sem prejudicar, porque isso é saudável. Tudo bem? Mas é engraçado, Kátia, que tem pessoas, e Eneuses, tem pessoas que você até pensa para falar. Tem outras que o negócio sai. Bluf. Eu falo, É. E eu às falo vezes é para melhor ficar calado, né? você, nossa, várias oportunidades de ficar É. calados. Várias, Às- várias. é, é. Eu sempre falo aqui em casa que assim, eu com a minha filha mais nova e com o meu pai, eu vou ter que voltar 500 vezes para a gente aprender são os dois, é impressionante. Com os outros eu consigo raciocinar, com os dois Mas, assim, é isso. É muito engraçado. É Com as engraçado, né? outras. É complicado isso, né? É complicado. E você vê se parece que você lidar com o mundo inteiro, mas a minha família, meu Deus, por que que é tão difícil? Nossa, minha filha, hoje a gente se olha, às vezes, fala assim, sabe aquela coisa assim? Hoje a gente consegue controlar um pouco melhor essa situação. Mas, Amor, assim, a gente ia assim, sabe? Até o bom dia, era bom dia. é amor, é Vamos amor. superando, vamos Eu superando. passo a mano, é amor. Vamos lá. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça também a outra. Está lá no capítulo 12. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que vos façam, mas se alguém vos bater na face direita, ofereça também a outra. Está lá em Mateus. Isso aqui é a famosa lei italiana, né, gente? Olho por olho, dente por dente, que foi na época de Moisés. É naquela época, gente, essa lei, hoje ela não se aplica, mas naquela época ela era necessária porque as pessoas eram muito brutas, elas eram muito grotescas, né? As coisas, elas eram muito perversas, as coisas que aconteciam. Então, um exemplo, alguém vai e praticava o mal, ou algo muito banal, então, para o outro entender que ele não pode mais fazer, aí se aplicava o olho por olho, dente por dente. Opa, se eu fizer isso, alguma coisa vai acontecer comigo. Então, aquilo começa a colocar barreira. Então, foi uma forma que foi encontrada para as pessoas começar a ter limite, porque não tinha limite. Então, elas começou a perceber daí. Depois de um tempo, veio Jesus, né, Messias, e veio com outros ensinamentos. Mas tudo isso é a questão do processo evolutivo do planeta, tá? Então, essa lei, ela existiu, hoje ela não se aplica, né? Há milhares de anos ela não se aplica, mas naquela época, sim, ela se aplicava porque a humanidade, ela era muito grotesca ainda, no modo de se entender a vida, tá bom?
Aí veio Jesus. Aí o que Jesus vem nos ensinar? Mansidão, generosidade, tolerância, paciência, que todos nós temos paciência, perdão. Alguém aqui não tem alguma desses ensinamentos de Jesus? É o silêncio. Olha as coisas que Seria você mais pergunta fácil pra gente. perguntar o que a gente tem. Ai, Kátia, essa é boa, hein? Ixi, A paciência, né? Infinita. Eu né? tenho Enfim, toda. eu tenho toda. As coisas acontecem e você fica assim, meu Deus, é um teste. Você fica pensando, não, calma, Nossa, gente, respira, eu nunca vou bota no gabaritar esse evangelho. teste, ô, Kátia, pelo amor, não vai dar para gabaritar esse teste aí, gente. Mas vamos lá. A Chega. fé na vida futura aplaca o orgulho e a vaidade torna menos difícil. A prática, o preceito cristão de retribuir mal com bem. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem força para suportar com paciência os golpes que lhe desejam o que sejam desferidos. É só através disso, gente. Somente na fé em Deus e na vida na justiça de Deus e na fé na vida futura que a gente tem força para suportar tudo isso. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar na vida futura, a gente não consegue. Mas hoje nós sabemos que é assim que é. Que a gente se encaminha para um mundo melhor. E eu vos digo, para não resistir ao mal que vos façam. A gente não pode ficar resistindo ao mal, né, gente? Pelo menos eu estou numa situação, pelo menos eu acredito que vocês também, a boa parte da população, a gente não aguenta mais ver e ouvir o mal, né? Está se tornando uma coisa assim intolerável. Então, a gente tem que ficar bem, ficar bem. Tudo isso que está acontecendo é justamente isso. A vingança. Está lá em Paris, 1862, no capítulo 12 do Evangelho. A vingança é um dos últimos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. É um sinal de inferioridade. Recuso-me a aceitar que um membro da grande família espírita pode ceder ao impulso da vingança. Infelizmente, nós chegamos em uma situação que a vingança é o último que tem que desaparecer do nosso planeta. Enquanto ainda estiver assim, a gente vai continuar nessa. Mas está se encaminhando, né? A gente está se encaminhando. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. O amor nos aproxima de Deus, o ódio nos afasta dele. É uma frase que a gente nunca pode esquecer. O amor, a gente se aproxima de Deus, o ódio nos afasta. O ódio nos afasta. E nos afasta cada vez mais. Quanto mais ódio nós sentimos, mais distantes de Deus nós ficamos. A ponto de nem perceber a presença dele. Passar. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos lá. Não, Kátia. Alguém Na falou? verdade não, acho que na verdade é uma reflexão, né? Quando você fala sobre vingança, ódio, e mesmo aquilo que você falou ali no início da aula, né? Dessas guerras, tudo. E a gente que hoje, né, estuda e conhece mais profundamente a doutrina, eu acho que isso incomoda muito mais a gente, Incomoda, né? Quando a gente. gente
quando a gente vê coisas dessa forma, né? A gente tem que se pacificar e se também tomar o cuidado para que isso também não fique dentro da gente reverberando, né? Então, estava até vendo num podcast que eu acompanho sobre a doutrina, né? Evitar de ficar o tempo todo consumindo esse tipo de notícias, né? E vibrar pelo amor e rezar, né? Para que tudo isso acabe bem, vibrar por todas essas pessoas e não ficar consumindo, porque quanto mais a gente consome, é difícil, né? A gente fica perturbado, né? Com esses tipo, com essas Fica. informações. Você liga assim, eu particularmente eu evito, porque você liga a TV, só tem isso. Ou fora do país, fora do Brasil, ou aqui mesmo. Só acontece, trânsito, Sim, sim. acontece coisa de escola, que fez isso, fez aquilo, você fala, Uhum, gente. Aí você exato, começa a ficar com aquele pensamento de raiva, ai, tomara que pega, tomara que acontece. Olha o exato. nosso pensamento, Uhum, de querer exato. que aquilo seja cobrado, que seja vingado. Uhum, Olha como a gente não percebe o nosso pensamento de vingança. A gente vê uma exato. situação acontecendo, nossa, tomara que Nem é com haja, a gente, né? tomara que prendam, que matam, que pegam família. Olha só, gente, isso é um pensamento de vingança e a gente não Uhum, percebe, uhum. né? Por isso que eu vou falar no texto acima, a vingança é um dos últimos ainda a permanecer no planeta Terra entre os homens. Porque a gente É que eu ainda, acho nosso planeta ele é mergulhado nisso ainda, nessa massa densa. Vamos lá. Então, evitem ficar assistindo essa reportagem. Claro que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas assim, tá lá vendo alguma situação, sai, gente, né? E faz uma prece, porque, né? Porque senão a gente se inflama, a gente entra nessa energia também, tá bom? Então, vamos lá. Mas e quando alguém que se considera nosso inimigo desencarna ou já está desencarnado? A maldade não é um estado permanente, é uma imperfeição momentânea. Ninguém, nenhum espírito, ele vive na maldade para sempre. Nenhum espírito, nenhum. Por mais trevoso que ele seja. Uma hora ele cansa tanto de fazer o mal, que ele começa a se recuperar, ele pede ajuda. Mais para frente, vocês vão estudar obras que falam sobre isso, tá bom? A morte apenas nos livra da presença material do inimigo. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. O que vocês acham disso? Oi, Kátia, desculpa, eu não compreendi a sua O que que pergunta. vo- e o que vocês acham disso? entra nisso que você falou em relação Dos a inimigos dizem, dos inimigos dizem, corações, uma hora ele, vamos dizer assim, ele acorda que é, não adianta continuar fazendo mal, uma hora ele ele faz tanto desiste. mal, ele cansa tanto que ele desiste, ele pede ajuda, ele não aguenta, ele não Acho que consegue mais, sim, né? E eu às acho. vezes Isso, ele Kátia. fica, oi? Dentro disso, uma dúvida aqui que eu vi a foto e viajei aqui. A doutrina espírita, ela tem cento e poucos anos, né? Mais ou menos isso, quando ficou com caderno, que isso? Como que era feito? Que nem existe, não sei como que fala, né? A parte de desobsessão lá no centro, né? Que as pessoas participam. Antigamente não existia isso. Como que era trabalhado esses espíritos que, antes da doutrina, não sei se você saberia me dizer, como que era feito isso? Porque assim, nós temos aqui 4.000, 5.000 anos. Também faz parte da evolução, os espíritos, entre aspas, ficavam mais tempo fazendo mal e hoje se faz menos,
por causa da doutrina espírita, já que é feito esse trabalho de desobsessão e de ensinamento com os espíritos ruins, vingativos? Como que era Ah, feito isso antes da doutrina? na verdade, ele é assim. A doutrina espírita, propriamente dita, não tem muitos, né, muitos anos, assim, ela é a codificação, no caso, né? E o que que acontece? O auxílio ajuda esses irmãos sofredores, ele não parte só através dos trabalhos de desobsessão no centro espírita. Ele também ocorre no próprio plano espiritual, isso ocorre também, em outras religiões. O espírito ele é ajudado. Então, quando surgiu para nós a codificação da doutrina, foi porque se percebeu que nós estávamos preparados para esse novo, que a gente começou a ter capacidade para isso. Então, quando o espírito ele é ajudado, isso sempre existiu, mas de outras formas, e sempre vai existir. Né? É ainda uma pequena parte que é levada nos trabalhos de desobsessão e é feito ajuda. A ajuda maior, ela ainda ela vem do plano espiritual. Deus, ele é perfeito, porque é assim, esses trabalhos de desobsessão na casa espírita é feito através da espiritualidade maior que tem ali os trabalhadores e através dos médiuns. O médium, gente, não é porque ele é médium, é porque ele é santo. Sim. O médium, ele é um devedor. Ele é um grande devedor. Então, Deus, ele dá a oportunidade desse médium trabalhar para Jesus. Então, além dele estar ajudando esses irmãos, ele está diminuindo o débito dele. E é através do trabalho, é através do amor. Então, assim, Deus é perfeito. Hoje a gente tem essa condição de estar fazendo esse trabalho. Há muitos anos atrás, não, era feito de outras formas, que ainda é também, né? Através de outras religiões. Em qualquer situação onde se tem a prece, a oração, a confiança, e os espíritos, eles são ajudados. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz prece, faz evangelho, nós temos visitas. Muitos ali podem ser ajudados também, né? Então, existem várias formas de ajudar esses irmãos, de várias maneiras. Tá bom? Obrigado. Sim. Por isso que às vezes também vocês já falaram por aqui, né, meninas, que quando a gente está em alguma situação dificultosa, alguma, né, que a gente se sente, não sei se foi aqui ou até mesmo lá no GEMB, no Depoy, que foi falado para mim, né? Abrir o Evangelho e falar e lê-lo alto, né, em voz alta, para que os nossos amigos também sejam ajudados, né, para que eles possam ouvir aquela Ouvir a prece, aquela palavra. palavra, né, a palavra, e para que possam ser auxiliados também. Aquela palavra, o evangelho, a Uhum, prece, ela é tão nobre, ela é tão uhum, forte, muito, que é como se fosse um remédio para aquele que está em sofrimento. sim, É um sim, alívio para ele, é um né? alívio. Um alívio Eu para ele do tive um, sofrimento que ele tem. eu tive uma crise de ansiedade forte esse final de semana. Fazia muitos anos que eu não tinha nada parecido, muitos anos mesmo, mais de 10 anos, sei lá. Enfim, e no momento, a única coisa que eu lembrava era de pegar o evangelho, abrir, e foi tudo que eu consegui fazer. Lê-lo em voz alta, e lia, e foi aquilo que eu comecei a sair da crise de ansiedade, né? Tava muito forte realmente, e a crise foi amenizando, 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 tanto que depois eu consegui dormir, né? E até meu esposo falou: o que que você quer que eu faça? Eu falei: só reza junto comigo, eu vou abrir o evangelho. E era tudo que eu conseguia fazer, tudo que me foi possível naquele momento, e aí eu fui voltando ao meu estado normal. É, mas é É, isso mesmo. Então vamos lá. É, é, olha como a gente recebe ajuda, né?
Olha como a gente recebe ajuda. É muito gratificante. Instrumento da justiça divina, né? Essa que é a verdade. Os nossos inimigos, ele é um instrumento da justiça divina. Ele acaba sendo um instrumento para nós, para nos melhorarmos, né? Aqui tem uma história de Divaldo. Tá naquele filme que é O Mensageiro da Paz, né? Que conta, não sei se vocês já assistiram, conta a história dele. O Divaldo, né, desde a infância, ele já tem essa questão da mediunidade nele, muito evidente. E por muitos anos ele foi perseguido por um espírito obsessor. Por muitos anos, por muitos e muitos anos. E o Divaldo, que esse trabalho enorme e grandioso que ele faz na Maçã do Caminho, ele tem muitos adotados, muitas crianças adotadas. E o que que aconteceu nessa história? Esse espírito, ele era obsessor do Divaldo, porque em alguma situação o Divaldo provocou algum mal, foi responsável pelo suicídio dele. Então ele estava desencarnado. Ele estava desencarnado. Então ele perseguiu o Divaldo. O Divaldo, como médium, via, conversava com ele e tudo mais. E aquelas pessoas que não estão preparadas, que não têm a noção das companhias que pode ter? Daí o que aconteceu? O que que aconteceu? O Divaldo adotou uma criança, uma das crianças, né, dele, que ele adotou, e uma dessas crianças, e essa criança em especial, foi mãe do Divaldo, reencarnada nessa criança. Essa criança, ela tinha vários problemas, e esse espírito obsessor percebeu no Divaldo o amor que ele tinha. Daí, ele começou a perdoar o Divaldo. Através do trabalho que o Divaldo começou a fazer, veio o perdão da parte dele. Então, nós temos inimigos desencarnados. Só que a gente não sabe o mal que nós fizemos para ele. Esse aqui é um exemplo muito nobre. Nossa, mas o Divaldo. Sim, Divaldo. Divaldo. Hoje nós sabemos que o Divaldo é um espírito de uma nobreza, de uma grandeza muito grande. Ele tem esse processo, mas ele também teve um passado, né? Então, Deus coloca tudo no momento certo. Tudo no momento certo. Oi, Ana. Ana, você tem uma pergunta? Oi, Levantou a eu, mão? sim, eu tenho. Eu queria entender qual que é a influência desses espíritos obsessores, né, desses nossos inimigos que estão desencarnados na nossa vida, assim, num geral, sabe? Porque você disse que ele nos persegue e tal, e eu queria entender qual que é a influência deles, assim, na nossa vida. Tá, eu vou explicar aqui para você já já, tá? Espera aí só um pouquinho. Eu vou chegar Tá. aqui. Vocês vão entender. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, que foi esse caso aqui, né? Ele era perverso, mas as boas ações tocou o coração dele. Tocou o coração dele. Aí aquela situação que eu falei para vocês, ele cansou. Ele viu tanto aquela boa ação do Divaldo que tocou o coração dele. Podemos, assim, ter inimigos entre encarnados e desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações. Eu vou explicar para vocês agora. O que é obsessão? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Está lá no livro dos médiuns. Ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, podendo ir desde a simples influência moral
até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Decorre de imperfeição moral, mentes viciadas, temperamentos arredios suspeitosos, caracteres violentos apaixonados, personalidades ociosas mente vazia, sintonia mental por motivo das mesmas paixões inferiores. E a vingança. Se não houve homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, a indulgência e a benevolência para com os inimigos, sejam eles encarnados e desencarnados. Está lá aí no item 6. Aqui, o que vocês entendem por aqui? Ver essas figuras. Isso aí A é negação ação do pensamento, né? Se conecta, né? A gente é responsável Nossa por se antena conectar. parabólica. E até nós encarnados podemos ser obsessores de desencarnados ou de encarnados também, né? Dependendo do nosso pensamento ou do que a gente deseja para o próximo, enfim. Gente, essa questão da obsessão, ela é tão séria, ela é tão complexa, que é um dos temas mais estudados na doutrina espírita. Então, assim, a obsessão, ela pode correr de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Ela pode ocorrer das 4 formas. A que a gente mais conhece é de desencarnado para encarnado, que são os nossos inimigos desencarnados, ok? Sim. De encarnado para desencarnado. Um exemplo, óbito em famílias, a um ente querido. A gente fica naquele pensamento tão grande, que a gente acaba obsidiando ele, sem perceber. A gente prende o espírito. Ou, às vezes, em algumas situações que algumas religiões praticam em trabalho, a gente está prendendo o espírito também. Então, é de encarnado para desencarnado. Mesmo que seja de pensamentos bons. Como que eu posso falar para vocês? Não seria nem pensamento. Sabe, é fixação. Aquela fixação. Não é porque pensamento bom todo mundo tem, mas é aquela ideia fixa. Aquela ideia fixa. E você não sai dali. Você pode estar desencadeando ou desenvolvendo um processo de obsessão. Encarnado para encarnado. Aquela ideia fixa naquela pessoa, ou daquela situação. Exemplo, há um sentimento de ódio por aquela pessoa, de vingança. Eu tô fazendo um processo de obsessão nessa pessoa. Desencarnado para desencarnado, no plano espiritual. Então, a gente tem essas 4 situações de obsessão, tá? Os espíritos, gente, eles nos influem muito mais do que a gente pensa. Muitas das ideias que vêm na nossa mente são por influência deles. Muitas das nossas atitudes é influência. Por isso, aquela frase, orais e vigiais. Sempre. Sempre. Quando a gente pensa uma coisa e percebe que aquilo não é natural, nossa, por que eu estou pensando isso? Não combina comigo. É difícil da gente associar. Só que a gente começa a perceber. Do nada vem aquele pensamento estranho de querer fazer alguma coisa que não é boa. Pode ser influência. Pode ser influência. Entendeu? E as subjugações que
são as chamadas possessões, né? A gente fala sobre subjugações, que é o caso daquela obsessão que o espírito ele consegue dominar o corpo como completo. Como completo, tá? Então, aí é um processo mais complicado. É um processo mais complicado. Mas, em todos os casos, todos os processos de obsessões, eles só acontecem quando a gente dá abertura. A primeira abertura é sempre nossa. A primeira é sempre nossa. Por isso, a importância do evangelho no lar. Porque a gente protege o nosso lar, a gente nos protege. Por isso, a importância da prece. Quando a gente acorda, no momento de dormir. Você lembra daquela aula da aula passada? Emancipação da alma? Que a hora que a gente dorme, quem só descansa é o nosso corpo, o nosso espírito, ele se emancipa e ele vai para onde ele quer. E na hora que a gente está em sono, e se a gente encontrar algum irmãozinho desencarnado? Algum irmão que é nosso inimigo? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Você está lá em sono e você encontra um inimigo. E aí? Ele pode fazer o que ele bem quer com a gente, em sonho. Às vezes aquelas sensações da gente não acordar bem, pesadelos. A gente pode ter sido levado por algum local, ou a gente pode ter ido mesmo. Pode ser coisa nossa. Mas nós também podemos encontrar inimigos desencarnados quando a gente está dormindo. Kátia, como que eu posso evitar isso? A prece. A prece é sempre a nossa maior proteção. No finalzinho dessa aula, eu vou passar aqui a prece para vocês, tá? Antes de dormir. E a prece para os nossos inimigos, que é uma coletânea que está no Evangelho, está no final do Evangelho. Tem uma coletânea de preces. Oi, Fábio. Duas coisas. A Vivi perguntou se suicídio inclui nisso, e eu tenho uma dúvida que eu vou viajar aqui agora. Ah, Se não tranquilo. fosse. Você está falando disso, sobre sonhos, espíritos obsessores. As pessoas que relatam, eu vou para o outro lado aqui, sobre abdução extraterrestre, tem a ver com isso? É outro assunto e a gente para por aqui? É outro assunto, né? Tá bom. É outro assunto, porque o que a gente. Assim, nós sabemos hoje que existe vidas em outros planetas. A gente sabe. Estamos estudando espiritismo, né? Não achamos que nós somos a única bolacha do pacote. Não somos. Nós temos outros planetas, e planetas muito mais desenvolvidos do que o planeta Terra. Então, assim, é um outro assunto. Eu particularmente, eu acredito, sim, que tem pessoas que têm, assim, esse contato, sim, em sonhos, em outros mundos, porque tem muitas pessoas que não são daqui. Já vieram, nós podemos já ter vivido em outros planetas. E a hora que nós estamos dormindo, nossa alma se emancipa, ela vai para onde ela quer, e onde ela é permitida também. Inclusive E outros onde é planetas. permitido. Onde é permitido. Quando nós dormimos, a nossa alma, ela vai onde quer, até onde se Deus permite. Então, nos outros planetas deve existir vida, e não são colônias espirituais. São mundos mais evoluídos. Não existe só o planeta Terra, Sim, sim, sim. né? São mundos mais evoluídos. A gente tem mundos mais evoluídos e tem mundos mais inferiores do que o planeta Terra. Entendeu? Então, isso pode acontecer do espírito. Isso pode Tá. acontecer, tá? Dele querer, porque quando a gente dorme, gente, é porque nós não lembramos, mas o espírito, ele está livre. Ele pode muito bem se lembrar de uma vida que ele teve que não foi aqui. Ele pode lembrar, ele pode querer visitar, né? Quando a gente está dormindo, a gente tem encontros com pessoas que nós estamos aqui e aquelas que nós vivemos em outras vidas. A gente se encontra, a gente estuda,
né? Então, por isso que a importância da prece. E muitas vezes a gente não lembra quando a gente acorda. Ou às vezes você vê uma pessoa no sonho que aquela afeição dela te faz tão bem, aí você acorda, nossa, com aquela sensação boa, aí você não lembra, né? E a hora que nós acordamos a gente não lembra, mas provavelmente você tem uma afeição com essa pessoa, né? Isso acontece muito. Posso passar? Vocês ainda vão estudar muito sobre obsessão. É muito interessante. É um dos temas mais estudados na doutrina. É sobre obsessões, tá bom? Sim. Que já foi. A questão do sacrifício, né? É um sacrifício? Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas espíritos de homens perversos que ainda não se livram dos instintos materiais e que somente podemos pacificá-los sacrificando o ódio que possuem por meio da caridade. Quando a gente fala em sacrifício, não é sacrifício daquele modo figurado, né? É de outra forma. Mas o que a gente precisa entender é que o Espiritismo ele veio para mostrar isso para a gente, tá? Quando a gente fala em obsessores, esses que todo mundo fala demônios, tudo mais, são espíritos sofredores, gente. Eles são todos espíritos. Mas eu vejo na TV, eu vejo filme que tem aquelas formas, ok, são espíritos. Infelizmente, se cria aquelas formas, sim. Por causa do sofrimento dele, da situação que ele está. Mas a hora conforme ele é ajudado, ele é auxiliado, ele sai dessa situação. Posso passar? Sim. E o perdão? O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Não tem outro método, é só dessa forma. Aqui eu vou passar para vocês a coletânea de preces, tá? A prece 46 é por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. No final do Evangelho, tem uma coletânea de preces, tem o Pai Nosso, tem a prece para nós e para os outros, tanto para os encarnados e encarnados, e por alguma situação. É muito interessante, depois vocês pegarem e ler, tá? A ação de graça pelo bem concedido aos inimigos por um inimigo morto. Então, quando a gente quer fazer uma prece por alguém que é um inimigo ou alguma situação, né? A gente pode estar fazendo isso, tá bom? A gente pode estar lá, pega a coletânea no finalzinho, essa prece no final e dedica a essa pessoa. Jesus disse: amais os vossos inimigos. Nesse ensinamento, então, contidas a maior grandeza e perfeição da caridade cristã. Nesse ensinamento, eles nos diz para esquecer as ofensas e perdoar o mal que nos faças, retribuindo com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens que a verdadeira superioridade. Tem, tudo bem? Então, toda vez que a gente se vê numa situação difícil com relação a pessoas, a qualquer situação, faz uma prece, pega a coletânea, dá uma lida, é muito bom. Dedica por alguém, tá? E na hora de dormir? A gente precisa se preparar para dormir. A gente precisa se preparar para dormir, né?
Então, a gente precisa fazer uma prece para quando a gente estiver emancipado, a gente ter bons sonhos, bons encontros, que Deus nos proteja. E uma das formas da gente ter também, e uma situação que atrapalha o nosso sono é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, ele também interfere no nosso ato de dormir. E, às vezes eu passei por uma situação muito difícil e à noite eu tenho um pesadelo, ou algum uso de algum entorpecente, álcool. Eu atraio espíritos. No livro Missionário da Luz, tem um trecho, tem uma situação de dois irmãos que, em desdobramento, eles são levados para estudo. E o que acontece? Teve uma noite que a espiritualidade estava aguardando eles e eles não foram em desdobramento. E quando um dos seus mentores foi verificar o que estava acontecendo, eles não conseguiam ir ao estudo. Por quê? Porque os dois estavam sendo obsidiados, porque um usou entorpecente e o outro não fez coisas boas durante o dia. Então, isso atrapalhou. Essa ajuda que eles poderiam ter recebido durante a noite, durante o sono. Então, por isso, é muito importante que antes da gente dormir, a gente faz uma prece, para a gente ter bons encontros, para a gente ter esse desdobramento, ter esse emancipar bem e não encontrar os nossos inimigos, né? Porque a gente não quer. Ninguém quer. Tá bom? Então, vamos lá, na hora de dormir. Eu vou ler essa prece para vocês, tá bom? Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. Eu acho super bonita essa prece. O ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. André Luiz. Sermão, amai os vossos inimigos, de Martin Luther King. Ele sempre pregava isso, né, gente? Ele sempre pregava isso. Gratidão. E assim encerra a nossa aula de hoje. Silêncio. Foi muito lindo, Kátia, esse final. Obrigada, gente. Muito Espero que eu lindo. tenha conseguido E eu passar sempre, alguma coisinha para vocês, eu e a Neuza aqui, porque é tão difícil essa questão do perdão, né? Do nosso dia a dia. Muito, É muito muito, difícil. muito. Falar para vocês que é fácil, gente, não é. Não é, não. Não é, não. eu sempre É tenho um a impressão trabalho que o tema interno. trabalhado na aula é o que eu exatamente preciso ouvir naquele dia. Exatamente. Então, hoje É isso, mais uma Nossa, eu vez. também tenho essa sensação. é isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu comigo hoje. Eu falei, é exatamente o que eu precisava passar por isso hoje para conseguir dar essa aula. Porque, assim, foi onde veio a minha inspiração, sabe? É o que eu estou sentindo. Espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês. Super, super. E amanhã eu vou acordar Obrigada. super bem, se Deus quiser. Com Muito. certeza. E vida que segue. Vai sim. Perdão é muito, muito difícil, mas aos poucos a gente vai tendo entendimento sobre o perdão e vai mudando aos poucos as nossas atitudes. Eu O acho que é Dalva uma tem das... falado um pouquinho, né, de perdão. A gente vê a importância que é, né? Desde que a gente começou, sempre tem uma pincelada ali, pelo menos, né? Sim, É um dos mais difíceis, né? É sim. de um dos mais difíceis vícios que a gente tem. E a Perdão Kátia é falou isso. muito bacana isso. Acho que entra muito do orgulho mesmo, né? Eu vejo por mim, assim, que quando você consegue... É o orgulho, é o ego, né? O Que você pega o orgulho. ego, então você... Opa, eu precisa Olha o mesmo, nosso né? No final, ego.
uma bobeira, né? Muito bacana. Fiquei pensando, fiquei muito pensativo hoje mesmo, porque é besteira, não vai mudar nada, né? No final das contas, você querer não vai mudar nada, você vai piorar a situação, né? E eu vejo, assim, eu venho do meio do esporte. O homem, eu acho que é mais difícil ainda, né? Acho que a gente é mais cabeçudo ainda, né, André? Pode falar, é difícil, acho que a mulher ela consegue, eu pelo menos vejo pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha esposa, eu vejo que a mulher perdoa mais fácil, não sei se é uma falsa impressão minha, eu acho que nós somos mais orgulhosos, né? Até talvez por aquilo que a gente é Por criado. tudo que tem, né? Por todas as Sim, criações, pelos é. arquétipos construídos lá atrás, A gente pela acha que se função. perdoar vai ser menos homem, é o contrário, né? Tá aí Exato, Jesus provando justamente o exato, contrário, né? super, Exatamente. É o exatamente. nosso maior exemplo, né? É É. Jesus. Que é um exemplo sem a Jesus, não tem o que falar. E aí eu vou repetir, assistam The Chosen, quem não assistiu, porque eu, eu acho que o visual sempre é legal, né? Que nem o bacana da aula, quando você coloca os slides, eu pelo menos sou muito visual, então, óbvio, você falando é bacana, mas quando você lê, você facilita a compreensão e fixa, né? E o The Chosen tem muita coisa da Bíblia, principalmente já o início do Novo Testamento, então tem muitas coisas que a gente está estudando. Um dos últimos capítulos fala muito sobre perdão. Muito, 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 muito. É muito bacana. E aí você vê a minissérie, acho que ajuda a gente a entender, a fixar tudo isso que a gente está aprendendo. É muito legal. Eu estou encantado. Olha que eu sou chato em relação a isso, mas é muito bonito. É muito legal. Vou assistir nas minhas férias. É, Quem tiver Se filho e Deus filha, assistam, porque assistir. é uma aula. É uma aula. Então, vou começar hoje. Né? é muito Ótimo. bom. Não, é verdade, Débora. É muito bacana, porque é muito bonito, é muito didático, e é série, né? É coisa que está na moda hoje em dia, né? Então, é legal para, acho que fixar as crianças. Você pegar, você vai fazer. Eu fiz catecismo, eu não gostava. É maçante, é chato, né? E aí você assiste ali, é uma catequese. Então, quem tiver filho, neto, sobrinhos, né? Eu não tenho, nós não temos filhos, eu falei para meus irmãos, ó, pegue as crianças, porque vale a pena, é um programaço para a família. É muito legal. É isso Com mesmo. certeza. Ai, que bom, Mas, gente. mas também o perdão ele está muito ligado ao nosso lado material, né? Quando nós começarmos a nos desprender desse lado, desse materialismo, nós vamos entender melhor e aplicar o perdão. Tá a gente ainda é muito enraizado nisso. Hum. A gente está aprendendo, né, gente? Nós estamos aprendendo. Um passo de cada vez, a gente vai aprendendo. Com certeza. Vamos encerrar a aula, né? Que está ficando tarde. Vamos. E vamos fazer as vibrações. A gente faz vibrações, tá? E uma prece de encerramento. Quando a gente fizer a vibração, a gente acompanha o raciocínio, né, de quem está fazendo vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta, para tudo que está acontecendo, por essa situação de guerra, essa falta de perdão aí que nós estamos, tá bom? Depois eu coloco o questionário para vocês. Você sabe que eu sou tranquila no questionário, é só para vocês se acostumando. E daí a gente vai conversando, semana que vem. Ah, tá, nossa aula é na quinta, né? Tá. Então a gente tem aula semana que vem normal. Sim. E tá acabando, né, gente? Temos poucas aulas. Temos poucas aulas. Mas vocês vão ter uma férias boa, mas o ano que vem as férias vão ter livro. Dia, Essa dia não, mas a 30 que próxima encerra, vai não é? ter. Oi? Dia 30 que Dia encerra. 30. Oi, Débora. Isso. E Dia daí nós 30. vamos lá Encerra dia presencialmente, 30. é isso? Não. Sim. Tá. Aí o que acontece? Vai ser passado os dias das semanas das aulas, que vai ter no básico 1. O que normalmente o Chembe faz? As pessoas que. Tem muitas pessoas que continuam no mesmo dia, então é feito automaticamente a matrícula para o básico 1. E tem os outros dias que a gente passa para você assim que o Gembe nos informar. Os dias da semana que tem aula. Tá. Porque tem pessoas que mudam dia, tem pessoas que fazem outro horário, que conseguem fazer. Então, tem essa diversidade. Eu acredito que vai ter aulas presenciais, aulas
como as nossas. Então, a gente vai ter uma gama aí de forma de estudar o próximo ano, porque se privou por causa da E vocês pandemia. que continuam com a gente? Não. Não? Ah, Tem vários instrutores lá. É Tem. feito Tem sempre que uma seguir a mudança. Não, mas é Vocês vão muito conhecer, bom. vocês vão É conhecer muito bom professores, vocês ótimos terem outros. instrutores, Tem né? muito. faremos uma petição. Não, tem ótimo, vocês vão gostar. É sempre uma mudança, nunca se repete. Muito difícil repetir. Difícil. Comigo nunca repetiu, gente, nunca O repetiu. meu já repetiu, mas do ID para o básico 1, depois nunca mais. Tem bastante educadores, isso é muito legal. Bom, vamos lá. Vamos Vamos lá. fazer então a vibração? Posso fazer? Se quiserem sentir a tristeza. Ana Amália, vocês continuam dando aula? Depende. Tudo depende, Ana. Depende do que cada um tem que fazer. Eu, particularmente, no próximo ano, eu vou estar no Mediúnico 3, então eu vou ter que me dedicar para o Mediúnico 3, tá? Porque ele é diferente. Mas depois eu volto, se Deus quiser. Mas é bom que a gente vai se encontrar lá no Gêmeo, Com certeza. né? Mas está sendo uma experiência muito, muito gratificante, muito gratificante. Eu tenho um orgulho disso, assim, é muito, muito bom. Vamos lá? Vou fazer Vamos. as Você vibrações. faz a vibração, você quer que eu faça? Você quer fazer? Ah, Então faz. O que você quiser, pode fazer? Pode, Então pode vamos lá. fazer. Então, vamos elevar nossos pensamentos em vibrações de amor e de reconforto em benefício de todos, libertando de nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. E sempre lembrando que vibrar é amar em pensamento e vibrar é orar. Então, vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, pelo Brasil e por nossos governantes, por todos os povos que estão nesse momento passando por doenças, guerras e anomalias da natureza, por todos aqueles que sofrem, né, pelos doentes de corpo e alma, especialmente os suicidas, por todas as religiões que pregam, que divulgam o Evangelho e que pregam o amor a Deus sobre todas as coisas, por todos os lares, especialmente aqueles que se encontram em desarmonia, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos e vizinhos, e aqueles parentes mais necessitados, envolvendo a todos em vibrações de harmonia, para que haja união e paz entre todos, e até também para os nossos inimigos, né? Vibremos para que eles encontrem a paz e o amor dentro deles, pela expansão e vivência das mensagens de Jesus em todos os lares, e aí nós colocamos o Evangelho, né? E agora, com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos equilíbrio, saúde, paz, força e coragem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amado Mestre Jesus, somos gratos por essa noite, por esse encontro com amigos. A todos nós, pedimos a sua permissão para que cada um receba em seus lares todo o seu bálsamo, todo o seu ensinamento. Que essa noite de hoje possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Abençoais a cada um dos nossos lares e os nossos familiares, e a nós, meu Senhor Jesus. Nos protegeis do todo mal. E que possamos receber e doar amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, boa noite a todos. Aqui está o que perguntou se a turma continua a mesma. Às vezes, sim. Vamos dar um exemplo. Se vocês permanecerem na quinta, esse horário, uma boa parte de vocês vão estar na mesma turma.
O que acontece é quando muda de sala, quando muda de horário e dia da semana. Só que é assim, às vezes pode ter 2, 3 turmas no mesmo dia, entendeu? Na quinta pode acontecer. Mas vai ser uma experiência boa. Mas no ano que vem a gente se encontra lá. O básico também é online, Kátia, ou as aulas são E presenciais? pelo que a gente o que nós estamos acompanhando aqui, vai ter os dois. Porque tem muitos educadores que querem dar só Ah, presencial. tá. Porque Não, o porque. online foi por Aham, causa da pandemia, né? Ficou sim. todo mundo online. Que E talvez como esses agora. fatores possam mudar as turmas, né? Porque às vezes as pessoas Exato, não podem ir. exato. Exato, a aula online ela vai continuar assim, mas uma boa Uhum, parte vai ser presencial, vai ter turma presencial sim. tá. Pelas pesquisas que foi feita, a maioria que é presencial. A maioria É que é bom. presencial. É diferente, né, gente? Tem Esse convívio, né? E você vê as pessoas, e você ir lá no GEMP também, você cria esse Estar lá, vínculo, exato. estar lá, entendeu? A aula online ajuda muito, mas esse contato também é muito bom, é muito importante para nós. Uhum. quem Isso é bem puder, importante. vai ao presencial, ou se não, assiste online. E tem Pode ser o aqueles, esquema e tem híbrido. aquela duas situações também, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer presencial, alguma situação ela não consegue mais e dá a possibilidade de mudança também, então dá para fazer várias situações. Quando nos passarem, a gente vai informar para vocês, tá? Logo, logo a gente vai receber informação de como que vai ser, Tá tá bom. bom? Tá bom. Combinado. Obrigada. Gente, boa noite a Uma todos. boa Obrigado semana. pela presença de Boa vocês. Foi muito noite. bom. Boa noite. Então, Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada pela Boa aula. noite. Até a Fiquem semana com que Deus. Boa vem. noite. Boa noite, uma Tchau. boa Até. semana Tchau. para resto de Boa semana para noite todos. e Tchau, tchau. gratidão. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.